boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui de novo para mais um conteúdo super especial para você. Hoje vamos falar sobre o sofrimento. Não pense que eu vou tentar resolver o problema do sofrimento humano. Vou trazer uma explicação aqui fantástica para você e vou resolver esgotar todas as possibilidades. Se nem Tomás de Aquino deu conta de resolver esse problema, quem dirá eu vou conseguir resolver e explicar para você o porquê que o ser humano, o homem, sofre. Hoje eu quero trazer, na verdade, uma perspectiva do sofrimento humano no livro de Jó, que cronologicamente é o primeiro livro da Bíblia e logo, né, traz ali um dos grandes enigmas, né, o sofrimento de Jó. Por que que Jó sofreu? Por que que Jó passou tudo aquilo? Deus fez uma aposta, né? Satanás fez uma aposta com Deus. E como é que foi essa aposta? Por que que Jó realmente ele merecia sofrer? Ele era realmente culpado? E por que que o ser humano sofre? Tudo isso na perspectiva de Jó, ok? Então a gente vai falar e eu vou usar como modelo esse livro aqui, né, no qual eu sou apaixonado por ele, né? Esse livro aqui é O Caminho do Coração, do pastor Ricardo Barbosa, tá? É um dos livros mais lindos que eu já li, ok? E me ajudou muito, né? Principalmente ali num período muito difícil da minha vida, né? Quando a minha esposa ali estava entubada, no Covid, lutando pela vida, e eu aqui mergulhado no sofrimento, né? Minha família, minha casa. E eu me lembro que era inverno, né? Por volta de junho, julho, fazia frio, né? E eu sentado aqui no sol, com o livro, com a Bíblia aberta no livro de Jó e com esse livro aqui na mão, para mim tentar buscar respostas para a minha alma para eu suportar tudo aquilo que que a minha casa estava passando. Glória a Deus, vencemos e estamos aqui agora podendo falar um pouquinho sobre, né, o sofrimento humano na perspectiva, né, do livro de Jó. Vale aqui pontuar algumas coisas muito importantes. Primeiro, o próprio Deus dá testemunho de Jó. O caráter, né, de Jó, ele é inquestionável. Imagine só, o próprio Deus dá testemunho de você, dá testemunho de mim. E foi justamente isso que acontece. O próprio Deus dá testemunho de Jó, fala do caráter reto do qual ele possuía. Inclusive, Jó era um modelo de sacerdote, né, masculino para sua casa, onde ele oferecia até sacrifício pelos pecados que seus filhos nem haviam cometido, ou a possibilidade deles tê-los cometidos. Jó já oferecia sacrifício ali pelos seus filhos, né, para agradar ao Senhor. Jó, então, tem um caráter, né, reto, testificado pelo próprio Deus. Mas aí também vem a grande questão, né, que aí começa todo o drama, todo o enredo, né, da história de Jó, porque até então Jó era um homem feliz, porque possuía riquezas, possuía saúde e possuía uma família, né, abençoadíssima, né, com seus filhos, assentado em volta da sua mesa, né? Que homem, né? Que pessoa que não quer isso, né? Dentro da perspectiva de Jó, isso é o que um homem precisa para ser feliz, né? Os três pilares da vida de um ser humano está representado ali na vida, no livro de Jó, na vida de Jó, né? Então, que é o dinheiro, né? A família e a saúde, que é tudo aquilo que o homem precisa para viver. E aí, então, né? Naqueles dias que a gente não sabe o que acontece no mundo de lá, né? No reino espiritual, ok? Jó, né? Aparentemente não tendo nada a ver com a história, né?
encontra-se numa reunião, né, os filhos de Deus, e ali apresenta-se Satanás, e Deus faz uma pergunta para ele, da onde ele vem, e ele responde, lógico, né, que é o que ele sempre faz, né? Ele dá uma resposta, parafraseando aqui o que é dito: venho eu de bisbilhotar a terra, que é isso que Satanás faz, né? E aí Deus faz uma pergunta para Satanás, e logo, viste o meu servo Jó, né? Um homem fiel, temente. E aí vai vir aquela pergunta, né? Que vai ali começar ali então a grande questão, né? Porventura, né? Serve é, Jó, né? Por, por debalde, né? Que é a expressão que vai o que vai dizer aqui, porventura debalde teme a Jó, né? Então, assim, qual era a grande questão aqui que Satanás vai colocar à tona? Satanás não vai questionar, né, o testemunho ali do próprio Deus acerca, né, do caráter de Jó. Mas o que Satanás vai colocar à tona com essa pergunta são as motivações reais do coração de Jó. O que Satanás vai colocar à tona, a grande pergunta que ecoou, né, a Jó, que ecoou até nós, é a seguinte: porventura pode o homem servir ao Senhor, adorar a Deus, amar a Deus, a não ser motivado por um interesse? Para Satanás, não há possibilidade do ser humano adorar a Deus de forma genuína por aquilo que Deus é. E que tudo não passa de interesse, né? Então, Jó era fiel, né? E Satanás não vai colocar isso em xeque. Para Satanás, Jó era fiel justamente pelo fato dele possuir uma vida plena, ter tudo aquilo que um homem precisa para viver: dinheiro, né? Família e saúde. Então, né? Aí começa o terror então na vida de Jó. E aí você vai percebendo no desenvolver da história, no desenrolar da história, que Jó vai perdendo, né, todas as coisas. Primeiro ele perde os filhos, depois ele perde os bens e por último ele perde aquilo que é muito mais precioso. E hoje, inclusive, eu conversava com meu filho, né? E ele citava sabiamente, dizendo: você não sabe que tem um problema até ter um problema de saúde. Aí você vai perceber que tudo antes era apenas obstáculos e que você realmente tem um problema quando você tem um problema de saúde. E Jó, então, vai ter o seu corpo, né? Possuído por feridas, né? Acometido de lepra. E Satanás, vou ler aqui um trecho para você, diz assim: Satanás desconfia que não. Para ele, o homem sempre se aproxima de Deus por causa das vantagens que esta relação lhe proporciona. E uma vez tiradas as vantagens, não lhe sobraria mais nenhuma motivação para buscar a Deus. O que Satanás está colocando em xeque é justamente o utilitarismo, né? Que é o carro-chefe das relações humanas. Nós nos relacionamos com as pessoas, na maioria das vezes, pelo interesse, né? Sempre quando alguém tem algo em troca a nos dar, né? Isso nos traz um grande problema, né? Que é aquilo que a gente chama de relacionamentos sociais. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, né? Sobre o problema das igrejas eventuais, que é justamente o fato, né? Das relações humanas ser movida pelo utilitarismo, que é justamente o que rege as relações, né, no mundo todo. Então, nós temos que pensar, né, dessa forma. Então, o que há realmente por trás do motivo da fidelidade de Jó é um motivo oculto. E o que está atrás, por detrás dessa piedade de Jó? O utilitarismo, né? Para Jó é conveniente servir a Deus. Para Jó é conveniente amar a Deus porque ele tem tudo. Então aí surge então a aposta, né? E aí o livro continua dizendo aqui:
Vale a pena enfatizar mais uma vez que Satanás não está negando a piedade e a integridade de Jó. Não, o que Satanás desconfia é a motivação dos interesses ocultos. Ele quer ver se é possível para o homem buscar a Deus e adorá-lo sem nenhuma expectativa de recompensa. E aí? Será? E você? O que você pensa? Você acredita que é possível um homem buscar a Deus somente por aquilo que ele é? E aí então começa, né, a jornada de Jó rumo ao sofrimento, rumo aos questionamentos, e aí você vai ver que Jó vai passar por tantas coisas. Ele vem sofrendo, ele fica sozinho, e principalmente, né, o que vai acontecer? Jó deparou-se com uma realidade que nunca havia percebido antes, a realidade do seu coração e dos seus afetos. Agora, realmente, né, aquilo que estava lá no fundo do coração, diante dessa nova realidade que ele nunca imaginava, né, sem saúde, é, sem os seus filhos, sem o dinheiro. Ele estava num mundo totalmente diferente, num mundo que ele nunca havia habitado, num mundo que ele nunca havia andado, caminhado. Então ele vai passar por por essa realidade, por esse mundo. Logo, logo, né, o seu coração vai balançar, os seus afetos, né? E esse sofrimento gerou um esvaziamento, né, de Jó, né, das coisas que simbolizavam a presença e a graça de Deus. Porque família, filhos e saúde era a manifestação da presença de Deus e do favor de Deus na vida dele. Aí Jó vai perder tudo isso, né? E aí, né, ele senta sobre os escombros, né, que restou, né, aos poucos daquilo que sobrou, coberto de tumores malignos na pele, né? Jó e as suas feridas que cada vez mais o consumiam, e Jó vai ficando completamente vazio até que ele não tinha nada, né? Não possuísse nada a não ser de fato, né, ele e Deus. E ali ele começa, né, numa jornada, né? E muitas das vezes você vê que o sofrimento de Jó leva ele a um silêncio, né? E nesse silêncio ele tem um encontro solitário com Deus, dele e apenas ele com Deus, né? Ali vai ser revelado os principais segredos do coração de Jó. Aqueles segredos que estavam ocultos dele, sentimentos e emoções que ele nunca imaginou passar, veio à tona, veio ali aflorando na pele, né? E tudo aquilo que Jó estava passando. E por fim, né, se revelaria um verdadeiro amor e afeto por Deus, desinteressado de todo o interesse, né? Desinteressado aqui, estou sendo redundante, né? Desprovido de todos os interesses. Se é realmente a intenção de Jó em amar a Deus e servir a Deus era realmente desprovido de interesse, né? Se era puro ou não. Aí nasce aquilo que a gente chama da espiritualidade do coração, que é algo que é muito profundo, né? Que está latente no livro de Jó. E a espiritualidade do coração tem tudo a ver com a Bíblia, né? Tem tudo a ver com a Nova Aliança, tem tudo a ver com o Novo Testamento, tem tudo a ver com Cristo, né? Inclusive sobre acerca do Pai Nosso, entra no seu aposento, né? Fecha a porta, né? Não ore como os religiosos, né? Que orava com palavras bonitas para receber a recompensa, né? Não ore também como os ímpios, né? Os gentios, perdão, que não sabe orar, que fica repetindo, né? Um monte de pedido, como se pelo seu excesso, né? Sua repetição, Deus iria atender. Então, o Provérbios 4:23 vai falar justamente sobre isso, né? De tudo o que deve guardar, guarde o seu coração, porque deles, né, precedem todas as fontes da vida, né? Então, a espiritualidade cristã é essa espiritualidade do coração. Vivemos numa sociedade onde desde cedo aprendemos a guardar nossa autoimagem, né? Nosso status social, nosso intelecto, nossas conquistas pessoais e nosso espaço de realização, mas não o nosso coração. É do coração que procedem as fontes da vida,
diz o sábio. Para muitos cristãos, a vida espiritual é definida pelo conhecimento que temos de Deus através da Bíblia ou das experiências espirituais, né, que acumulamos ao longo do tempo na nossa vida cristã. No entanto, o centro da nossa espiritualidade cristã está nos nossos afetos. Ela nasce do coração, né? Então, a vida espiritual é aquela que nos leva a tirar do coração o que há mais de precioso e oferecê-lo ao Senhor. Isso daqui é extremamente profundo, porque essa é a vida espiritual, né? Que a gente tira do coração, né, aquilo, né, que está lá dentro e oferece ao Senhor. E muitas das vezes oferece ao Senhor esses sentimentos que muitas das vezes nem são bons, mas mesmo assim você vai lá e oferece. Porque há um descortinar no coração, né, diante de Deus, né? Então, porque Deus vai ali buscar, vai nos compartimentos mais secretos da alma, justamente os sentimentos mais nobres e puros e dedicá-los a Deus. Isso só é possível, né, quando nós estamos vivendo um estágio de sofrimento, né? Então ali tudo aquilo que todas as amuletas, todas aquilo, né, os penduricalhos que nos ajudam na nossa fé, ela é tirado. Então fica somente, né, a nós e aquilo que há de mais terrível, bom, secreto, né, escondido dentro de nós, vem à tona. E é justamente isso, né, que Jó vai passar e vai ser trabalhado. E para muitos isso é ilógico, muito ilógico. Principalmente você vai perceber isso na relação das tentativas de explicação dos amigos de Jó. Para os amigos de Jó, Jó estava naquele estágio porque ele era um pecador. Ele pecou, né? Pecou contra Deus e justamente então ele deveria se arrepender dos seus pecados e justamente por causa desse arrependimento, né, alcançar a recuperação da sua saúde, da sua família e dos seus bens. Então, a doutrina da retribuição, ela fica muito clara ali no livro de Jó. E, ao mesmo tempo, né, ela é rechaçada, ela é criticada severamente, né, da parte de Deus, porque a premissa básica é que Jó não tinha nenhuma culpa no seu sofrimento. Jó era inocente. Jó era um homem honesto, era um homem íntegro, reto, porque o próprio Deus deu testemunha. Então, aqueles que acreditam, né, na teoria da maldição hereditária e tantas outras coisas que você pode... eu estou sofrendo por causa disso e por causa daquilo, porque há brechas. Tem sofrimentos na nossa vida que não tem explicação, né? Que não é por causa de pecado, que não é por causa de erros cometidos, é porque há propósitos que nós não entendemos, né? E você vai perceber que Jó não vai obter nenhuma resposta de Deus acerca do seu sofrimento. Jó não obtém respostas porque ele sofre. Não. Jó vai terminar o livro de Jó sem essa resposta. Deus, né, talvez na eternidade respondeu a ele. Mas tem coisas que vai acontecer na nossa vida que nós não vamos obter respostas, né? E aí a gente vai ficar, muitas das vezes, apenas com o silêncio de Deus. E Deus não é obrigado a dar as respostas, né, de tudo aquilo que ele faz. Porque se existe uma coisa que nós precisamos aprender, se queremos mergulhar em Deus e aprender de modo profundo, é justamente o que o pastor Ricardo Barbosa vai dizer aqui. Nós, para aprendermos a adorar a Deus por nada, né, para que Deus seja o suficiente, motivados apenas pelo seu amor gratuito, que esse é o convite da verdadeira espiritualidade, né, desfrutar unicamente da presença de Deus, é preciso reconhecermos duas coisas. Primeiro, é a soberania de Deus e o fato da imprevisibilidade, ok? Desse próprio Deus, né? Então tem coisas que vai acontecer na sua vida, que acontece na minha, né, como aconteceu diversas vezes, como o Covid da minha esposa, que não há explicação, né? Sofrimentos que estão ligados diretamente à soberania de Deus e à imprevisibilidade. E você, então,
Por que que isso acontece? Porque Deus não se sujeita às nossas pretensões arrogantes, né? É, ou a partir mesmo da nossa intenção de plausibilidade de justiça. Deus não vai agir dessa maneira, né? Então, se o nosso mundo funciona com base na justiça retributiva, o mundo de Deus não funciona assim. Se o agir de Deus segue apenas uma regra, que é o quê? O seu amor livre e gratuito. Então, e precisamos construir, né, a nossa liberdade, a nossa fé e espiritualidade, justamente pautado nesse amor livre e gratuito. Que vai dizer que a liberdade de Deus revela-se na gratuidade do seu amor, que não se deixa encerrar num sistema de prêmios e castigos prognosticáveis. A liberdade de Jó alcança sua maturidade e plenitude ao encontrar sem intermediários o Deus da sua esperança. Então não há intermediários entre o sofrimento, ele vai encarar Deus de frente, né? E vai ter ali os seus diálogos com Deus, as suas perguntas que ele vai fazer, que ele não vai, né, obter nenhuma resposta, né? Se eu não estou enganado, são 16 perguntas que Jó vai fazer, aí de repente Deus vem com ele e faz 52 perguntas que Jó não consegue responder, que a gente chama de perguntas retóricas, que ele não sabe onde caminho, ele não sabe de onde encontrar respostas, justamente sobre a origem do mundo, onde estava ele, quando Deus estabeleceu todas as coisas, né? E aí Jó vai caindo justamente num processo de reavivamento da sua fé, até que ele profere aquela palavra, né, poderosa, onde diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem o conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, porque ele estava num caminho totalmente escuro, novo, desconhecido para ele. Porque até então a graça de Deus era manifesta na vida dele por tudo que ele possuía. Mas a partir daquilo que ele perdeu, não tinha mais aquela segurança no qual ele possuía. Glória a Deus. Glória a Deus. Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas e mais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino no pó e na cinza. Jó recai diante de Deus, prostrado em humildade, em amor, em lamentação, e uma fé viva nasce no coração de Jó, de um Deus que ele ainda não conhecia, de um Deus que ele ainda não ouvia falar, e ele reconhece: eu achava que eu te conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ali ele nasce e ele entende que somente Deus é o suficiente. O princípio da espiritualidade extraído da experiência de Jó constitui-se sem dúvida alguma num grande desafio da espiritualidade moderna. No mundo onde vivemos sob a tirania do ter, onde a identidade moderna do homem é definida pelas suas funções e papéis, que representa onde a competitividade determina o ritmo das relações, né? Não podemos esperar outro modelo de relacionamento com Deus que não seja o utilitário. E aí vai a nossa pergunta: será que Deus é o suficiente para nós? Por outro lado, né, que é a espiritualidade que contrapõe o utilitarismo, nasce do coração, que é capaz de perceber amor e graça de Deus nas situações mais críticas da vida, que abraça a cruz mesmo quando se sente completamente abandonado. Aqui o Deus meu, por que me desamparaste, né? Então, dando a Satanás aquele pequeno sabor de vitória, né?
Mas pela graça de Deus podemos ainda encontrar aqueles que buscam Deus por nada, que são capazes de reconhecer seu pecado e graça imerecida de Deus, que sabe que Deus é Senhor, soberano e que o seu agir não se encontra limitado nem pela nossa teologia e muito menos pelas nossas necessidades. Que Deus abençoe.